Nós te adoramos, Senhor. Te rendemos graça, Pai. Nós não temos nada para te oferecer, Senhor. O Senhor é tudo em nós. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode ver, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. E ao terceiro dia Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador.
É o dia que o Senhor deu para nós. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o tempo que o Senhor nos dá. O apóstolo Tiago, ele fala um pouco sobre o tempo. O apóstolo Paulo fala sobre o tempo. Salomão fala sobre o tempo. E Jesus revela que ele é o dono do tempo. Então nós temos várias referências temporais e atemporais, bíblicas, revelando o quão grandioso é as primícias do Senhor. E uma das coisas mais preciosas para o Senhor e para nós é o tempo. É isso. Quem for pegar o trem, hoje não mais, né? Mas eu lembro, quando criança, o trem saía às 7 horas da estação lá em Cariacica. Era 7 horas. Em ponto, ele estava saindo. Se você chegou lá às 7h01, você encontrou a porta do trem fechada. Hoje não mais, porque hoje o negócio escambou geral, né? Então hoje você não perde o trem mais. Antigamente, mineiro não dormia no ponto. Na verdade, mineiro dormia no ponto. Porque o mineiro ia pegar o trem no outro dia, ele ia no dia anterior para não perder o trem. Meu avô fazia isso. Falecido meu avô, ele descia de Valadares para Vitória. Então ele ia pegar o trem no outro dia. O que ele fazia? Dormia na estação para não perder o trem. O avô da Jéssica é a mesma coisa. O avô da Jéssica vai pegar o ônibus lá. Já está com a mala pronta, já querendo sair rodoviária. Então, mas existia um protocolo que era correto. E eu lembro muito bem, o ônibus partia 7 horas, era 7 horas. Se você chegou na rodoviária às 7h01, você perdeu o ônibus, porque era certo. Hoje tem os atrasos. E o tempo, ele é muito preciso. Dependendo, eu lembro de um corredor de fim de semana, que participando de uma maratona no Rio de Janeiro, ele, cardiologista, participando de uma maratona, e na sua caminhada lá junto com os companheiros, um rapaz lá passou mal e começou a estribuchar no chão, sentindo falta de ar. Esse médico pegou uma caneta, tirou o refil dela, quebrou ela e colocou na traqueia do rapaz, para ele respirar. Aí o médico falou assim: por milésimo de segundo ele não ia sobreviver. Mas Deus me colocou junto com ele para dar a ele mais um tempo de vida. Então talvez esse tempo que nós hoje estamos usando, para muitos são tempos ociosos, outros são tempos de correria, outros mais devagar. Mas sempre, todos nós temos um tempo. Uns falam bem assim: eu tenho que viver um tempo loucamente, porque quando eu morrer, eu vou ficar eternamente dormindo. Quem já ouviu esse ditado? Para que dormir? Eu preciso viver intensamente o tempo, porque depois que eu morrer, eu vou dormir eternamente. Então, para cada pessoa, tem uma relação sobre o tempo. O tempo é precioso, é inevitável. O tempo é o mais sagrado para nós. Alguns médicos cardiologistas falam que se você tirar meia hora de pestana no intervalo do serviço, você tirou 1 hora de almoço, ou 1h30. Se você tirar meia hora de pestana, a sua tarde de serviço vai render melhor, porque você conseguiu tirar um tempo para recuperar o seu corpo. Isso é cientificamente comprovado. Mas as pessoas, na maioria delas, ou dormem ociosamente,
ou vive na correria o tempo todo. Poucos observam os sinais e entendem o precioso tempo que temos, que precisamos viver. Então hoje nosso tema é: não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. Vamos viver segundo a segundo, buscando viver uma vida saudável com Deus. Uma vida saudável com Deus. A gente vai aprender isso com o apóstolo Paulo, a gente vai aprender isso com o próprio Cristo, a gente vai aprender isso com João Batista, que o segundo é precioso nas nossas vidas e não podemos perder tempo. Nós temos um exemplo: a minha esposa estava no Transcol e ela aproveitou o tempo de uma pergunta de uma amiga e começou a evangelizar essa amiga. Só que no ônibus, muitas vezes, muito barulho e você não fala baixo. E a Jéssica começou a pregar para essa menina e todo o ônibus estava ouvindo a Jéssica pregar. Então não foi apenas essa pessoa evangelizada. Deus usou esse tempo, esse momento para outro ser alcançado. Então assim, Senhor, Ele usa o nosso tempo, mas eu preciso estar com o meu tempo vivendo saudavelmente com Cristo, para que esse tempo seja proveitoso. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Amado e querido Deus, glorioso Pai, graça te damos por mais esse momento que o Senhor nos dá, por mais esse tempo que o Senhor concede a nós, para estarmos aqui no templo, junto com os teus filhos, nós, irmãos, que o Senhor separou para louvar e glorificar o teu nome, para que juntos somos mais fortes em ti, juntos caminhamos mais longe. Ó Pai, graça te damos, e que a tua palavra venha fazer um efeito em nossas vidas, venha nos alertar, venha nos fortalecer, venha nos alegrar e venha trazer paz e comunhão para nós. Ó Deus, clamamos a ti para que o teu Espírito Santo venha nos consolar neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1 de Tiago. A gente vai ler o verso 16, 17 e 18. O apóstolo Tiago, ele é um apóstolo fantástico. Para dar embasamento ao nosso texto, Tiago, capítulo 1, verso 16, 17 e 18, diz: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Não fez sua Bíblia. Então o Senhor Jesus, Ele instruiu cada apóstolo, e cada apóstolo no seu tempo deu continuidade àquilo que o Senhor os deu. Lá em Mateus 28, Jesus, depois de ter pregado, depois de sido morto e ressuscitado, ele continua a sua pregação, e ele fala assim: ide e fazei discípulos de todas as nações, até que eu venha. Jesus está dizendo que ele não ia voltar logo um ano ou 2 anos depois, ele não estava mostrando que ele ia voltar logo em seguida, mas os discípulos viviam o tempo como se Cristo fosse voltar logo, porque ele viu Cristo subir ao céu. Cristo subiu ao céu e os discípulos, mais 500 pessoas assistiram Cristo subir ao céu.
E ele falou assim: ó, eu vou voltar logo. Pregai o meu evangelho a toda criatura, e de fazer discípulo. Quando ele falou isso, logo ele determinou que o tempo da sua volta era indefinido. Mas na cabeça dos seus discípulos, que estava com ele, que acompanhou ele, todo o tempo que Cristo esteve nessa terra foi preciosíssimo para os seus discípulos. Nenhum deles perderam tempo. Então, logo que Cristo sobe ao céu, esse tempo estava marcado nele, não mais o tempo Cronos, mas o Kairos. E eles estavam ansiosamente esperando a volta do Redentor, e vivia o tempo inteiro em busca de Cristo, pensando: o Senhor pode voltar hoje, eu tenho que estar pronto, eu preciso estar pronto agora, porque Ele pode voltar agora, eu preciso pregar o Evangelho. Pedro pregou, foi preso, saiu da prisão, continuou pregando. Paulo pregou, foi preso, foi morto. Paulo, antes de ser preso e morto, ele tinha sido preso outras 2 vezes. Tiago foi preso, morto. Então os discípulos viveram intensamente, porque eles experimentaram o próprio Deus em carne com eles. E nós não passamos por isso. E parece que o nosso tempo ele é mais flexível. O Senhor fala que Ele é longânimo para o seu filho. E essa longanimidade, muitas das vezes, nos deixam relaxados, nos deixam mais tranquilos pelo que está acontecendo, e não deixa nós observar o que está acontecendo em toda circunstância. Jesus ele fala bem assim no seu sermão escatológico, Mateus 24, ou Marcos 13, ou Lucas 22, ele vai falar: observai os sinais do tempo para a minha volta. Depois que isso tudo acontecer, eu virei. Então, os discípulos estavam acompanhando isso atentamente. Da mesma forma foram os patrícios da igreja, foram os reformadores, foram os grandes homens, os grandes profetas. E hoje sou eu e sou você. Os dias passam muito depressa. Os dias passam e você nem bem percebe a hora que levantou, já que é a hora do almoço, daqui a pouco é a hora de bater o ponto e ir para casa. Aí você fala: eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí você fala: eu tenho que ir na casa do vizinho para conversar sobre isso, eu tenho que convidar fulano, convidar Beltrano. E você fala: depois eu vou, depois eu faço, depois acontece. E o tempo passa e você fala: nossa, já tem 1 mês e eu não fiz aquilo que eu tinha prometido de fazer. Muitas vezes o pai sai de casa cedo, volta e ele não relaciona com seu filho. Na grande maioria esmagadora dos homens não relacionam bem com seus filhos, por causa da correria da vida. E muitos deixam, fica protelando. Não, amanhã eu faço, amanhã eu vou, depois eu vou. O Senhor é longânimo para com seus filhos. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Ela só é bênção para os salvos. E quando pregamos a palavra da cruz, nesse tempo, ela traz 2 respostas. Porque ela não volta vazia. Ela traz salvação para os filhos e condenação para os ímpios. Ou nós somos da raiz em Jacó, ou somos da raiz em Edom. Quando os filhos do Senhor ouvem, ele responde à voz do Senhor. Porque Cristo fala: eu falo para a igreja,
Só a igreja ouve a voz de Jesus. Por isso que vocês me veem rodando com o carro, subindo e descendo, e pessoas falam comigo bem assim: pastor, depois eu vou na igreja. Pastor, estou sem tempo, mas depois eu vou. Pastor, depois eu vou. Aconteceu isso, aquilo, outro. E eu passo depois a rua e vejo as pessoas tranquilas, suaves, serenas. Eu falo: deixa. Se elas são filhas de Jesus Cristo, o Senhor é longânimo e vai trazer. Agora, se elas não são, eu lamento. Triste fim. Mas o Senhor dá tempo para mim. Você pergunta para um rapaz cheio de vigor, de 18 anos, cheio da vitalidade, e pergunta para ele: o tempo está correndo? Aí ele: não, o tempo está bom. Esse menino de 18 anos, ele olha para o Senhor de seus 60, 70, 80 anos e pergunta: o Senhor achou que demorou muito tempo para chegar nessa idade? Porque parece que o tempo passa mais devagar quando você não tem tantas obrigações. Parece que o tempo é mais lento, é mais tranquilo. O Nicolas chega para mim e fala: pai, eu estou entediado. O tempo não passa, pai, eu quero brincar. Estou entediado. A Nicole, a mesma coisa. E para mim o tempo está voando, eu não estou conseguindo dar conta do meu negócio. E as crianças: pai, vamos brincar. E eu falo assim: já deu, está de noite. O Nicolas: já está de noite? Já está de noite. Então o tempo depende da visão de cada um para analisar o tempo. Para um médico, cirurgião que está ali no seu ato de trabalho com o abdômen aberto, o tempo é preciosíssimo, que ele deixa cronometrado o tempo e mexendo ali no abdômen da pessoa para deixar tudo organizado para aquela pessoa voltar a viver. O tempo para ela é precioso. Agora você chega na rua e pergunta sobre o tempo para o mendigo, que para ele não tem dia, não tem hora, não tem nada. Para você o tempo significa alguma coisa? Para ele nada. Pergunta para ele assim: que dia é hoje? É o dia depois de ontem. Qual a data? Não sabe. Para ele não tem diferença se é feriado, se é dia de trabalho, se é domingo ou se é segunda. Porque o tempo ele está relacionado às pessoas exclusivamente, a cidadão, a indivíduo. Então, para um senhor de 80 anos, você pergunta para ele se o tempo demorou a passar, ele fala bem assim: meu filho, até certa idade o tempo era lento. Depois que eu passei a ter os meus afazeres, a minha esposa, os meus filhos, o meu trabalho, a correria, eu não vi. Eu só sei que eu cheguei aos 80 anos. Isso eu perguntava para o meu avô, que foi de 91. Mas uma coisa o meu avô me falava: passou rápido, mas eu vivi esse tempo todo com Cristo. Assim, é excepcional você conversar com o Senhor que tem a vida com Deus. O meu avô falou bem assim: eu vou morrer na sexta-feira santa. Isso é coisa de crente que tem ligação com Deus. Porque no sábado de aleluia eu vou ser sepultado. Meu avô morreu 6 horas da manhã, na sexta-feira santa, era feriado. E no sábado de aleluia foi sepultado e a gente fez uma grande festa. Então entendemos que o tempo para alguns não tem sentido nenhum. Estava vendo um vídeo do policial correndo atrás de um assaltante de moto. E eu com o coração ofegante falei: meu Deus, esse policial está passando por uma situação tão difícil, correndo atrás desse rapaz,
O rapaz costurava e subia, descia bico, passava em corredor e o policial está atrás. Para. Na minha cabeça eu falei assim, na minha cabeça, se eu fosse um policial, eu dava um tiro logo na moto e caía, esbolachava todo mundo. Mas o policial, tranquilo, compenetrado, ia atrás dele, até cansar o rapaz, o cara vai e para. O policial vai e prende os dois. Mas você vê a agonia, você fala, meu Deus, aquele policial é um pai de família, ele é um filho, ele é um marido. E a gente fala assim, o tempo é diferente para cada um. Para aquele que roubou, não importa o tempo, mas para aquele que está seguindo a lei, o tempo para ele é precioso. Então, quando seguimos a lei em Cristo e vivemos buscando uma vida saudável com Deus, o tempo é precioso para mim, porque cada tempo que eu vivo esperando a volta de Jesus. E o apóstolo Tiago fala bem assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito sai lá do alto. Sai da onde? Sai de Cristo. Desce do Pai das luzes, sai de Cristo. Então eu preciso viver esse tempo olhando tudo que para mim vai ser bom, vai ser perfeito, vai ser agradável, tem que vir do Senhor, que é para lá que eu vou. Então esse tempo que vivemos, e o Senhor fala comigo, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. E me faz como primícia. Lembramos que o homem foi criado no 6º dia. Primeiro ele criou todas as coisas. Ele criou um jardim para colocar o homem. E ele fala, mas o homem foi criado antes disso tudo. Porque o homem já estava no projeto antes do jardim. Então somos primícias do Senhor. O tempo nosso não é o tempo de Deus. Apóstolo Pedro fala, para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Não há diferença de espaço. Vejamos, o Senhor ele olha o tempo passado, presente e futuro numa linha só. Passado, presente e futuro. E nós não conseguimos nem ver o minuto seguinte. Normal lembrar do passado. Se quando tem Alzheimer, só lembra do passado, não lembra mais nem do que se foi falado agora. Vejamos que nós somos muito falhos e precisamos usar o nosso tempo com o Senhor. O que diz no Salmo 90? Ensina-me, Senhor, a contar os meus, para que eu venha alcançar um coração sábio. Os meus dias são os meus tempos, são os meus segundos, são os meus minutos. Eu vou para minha casa, eu dobro os meus joelhos. Eu vou para o meu trabalho, eu dobro os meus joelhos. Eu estava falando com o candidato aqui em Virgolândia, eu falei com ele, o que precisa o homem é se humilhar diante de Deus. O homem precisa se humilhar diante de Deus. Ele tem que saber que o tempo dele não é o tempo de Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, verso de 1 a 8, diz que tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de amar, há tempo de aborrecer. Então tudo está determinado, o seu processo, os seus projetos debaixo do céu. Jó, lá no capítulo 14, no verso 5, ele fala que todos os meus dias estão contados para o Senhor. Eu preciso viver os meus dias porque já estão contados com Deus. Não, pastor, amanhã eu vou, amanhã eu levanto a mão, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou entregar o dízimo e a oferta. Não adianta o amanhã, é hoje. O Senhor nos chama é hoje, o tempo é agora. Mas nós falamos amanhã. O Senhor nos chama é hoje.
A santificação com Cristo é agora. Então, quando olhamos que o Senhor, Ele quer que nós gastamos e investimos nosso tempo nele. Eu conversando com o meu irmão Oséias, eu falei com ele assim: muitas das vezes nós investimos tempo em coisas erradas, investimos tempos em coisas que não serão frutíferas. Vejamos Gálatas, abre comigo, Gálatas capítulo 6, verso 6 a 10, 6 a 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vejamos que o apóstolo Paulo ensina aos Gálatas que o tempo é precioso e precisamos fazer o bem, que o tempo é precioso e eu preciso semear, mas aquilo que eu semeio de bom, eu vou colher coisa boa, aquilo que eu semeio de ruim, eu vou colher algo ruim. Tem um ditado popular: aquele que semeia vento, colhe tempestade. Isso é um ditado popular, esse provérbio é verdadeiro. Se eu semeio algo litigioso, eu vou colher algo litigioso. Agora, se eu vou semear a paz, eu vou trazer a paz. E a paz traz a santificação. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. O tempo, ele é a nosso favor.